Muito bem, nós estamos em Filipenses, carta do apóstolo Paulo em prisão. Vimos que ele trabalhou com exortações e exemplo, até aqui, e agora ele vai estar trabalhando aspectos da vida comunitária da igreja. E a vida comunitária da igreja tem que ser controlada pela paz. O Senhor nos deu a paz. O Senhor restaurou, fez a reconciliação dele conosco. E nós devemos amar os irmãos como ele nos amou. Essa é uma questão muito importante. Só que essa paz é fornecida por ele mesmo, porque ele é capaz de suprir a mim e a você, através das necessidades, das lutas, para que possamos andar em direção à pacificação entre nós. O texto de hoje vai falar alguma coisa de relacionamentos interpessoais. Esses relacionamentos interpessoais, eles precisam ser governados por um espírito alegre. Ele destaca muito esse aspecto. Alegrai-vos, alegrai-vos. Isso deve nos conduzir a buscar reconciliação e entrega de ansiedade a Deus em grata oração. Capítulo 4, vamos fazer uma leitura até o versículo 9 e depois nós vamos começar a trabalhar o texto. Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Falando da igreja, dos irmãos do corpo de Cristo. 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Pode voltar no verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Note que o apóstolo Paulo destaca a condição de relacionamento, de comunhão com esta igreja. Ele chama 2 vezes de amados e de irmãos. Portanto, meus irmãos, que tipo de irmão? Os meus irmãos amados. Sim, amados. Aí ele confirma, ele firma essa questão. Amados. Destacando a importância da comunhão.
Versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, a Sintique e a Evódia, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, na implantação da igreja. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Tem uma equipe, tem bastante irmãos participando, cujos nomes se encontram no livro da vida. Note, a igreja de Filipos, logo em seu início, um início miraculoso, tem o varão macedônio insônio chamando a Paulo, vem para cá. Paulo vai, inicia essa igreja. Então logo a igreja começa a se desenvolver, criar estrutura. Duas irmãzinhas lá se estranham. Perceba, aqui nós estamos vendo a necessidade de rixa tem que ser sanada. O corpo de Cristo não é lugar de rixa. E aqui nós vemos um esforço comunitário, ou deve existir um esforço comunitário, com essa expectativa em Cristo. Deve ser uma expectativa comum de todos os irmãos. Será que só em Filipos tem Evódia e Sintique? Eu acho que não. Isso é o comportamento do ser humano. Um comportamento não só do ser humano, do crente, já nascido de novo, e que começa a ter rusgas. Agora, volta no versículo 1. Minha alegria e coroa. A igreja de Filipos, dos filipenses, era a alegria do apóstolo Paulo. E também era a coroa. Era a alegria presente e a coroa futura. Aonde? No tribunal de Cristo, quando nós vamos ter que prestar contas. Agora imagina, no tribunal de Cristo, o Senhor Jesus vai tratar um por um de nós, vai estar lidando lá com a Evódia e com a Sintique. Sabe a impressão que me deu a hora que eu comecei a pensar no tribunal de Cristo e a prestação de contas? Vocês já viram criança birrenta que fica brigando com o irmãozinho? Mostra a língua. Olha, mostra a língua para mim. Dá. Evódia e Sintique, apesar da dedicação, estão mostrando sinais de imaturidade. O corpo de Cristo foi comprado pelo seu sangue, com dedicação total de amor. Não para sermos rixosos. Essa é uma realidade. Porque a igreja tem que ter o quê? Comunhão, unidade. Essa era a situação da igreja lá em Filipenses e de qualquer igreja, inclusive a nossa. Não condiz com a obra do Espírito Santo em nossas vidas situações como essas. Notem que não existe nenhum comentário dessa rixa de nenhum assunto de grande porte. Deve ser coisinha tola, senão estava citado aqui o grande problema que estava sendo. E aqui nós estamos, então, diante dessa situação que Paulo se mostra como exemplo. Olhem para mim. Eu amo vocês, por isso que ele... Amados, mas vocês se amem também.
Essa é a questão que está aqui. Ele roga, versículo 2. Ele roga, roga e roga. Rogo assim, não está tomando partido. Ele roga para uma, roga para outra. Pensem concordemente no Senhor. E essa é uma situação que a gente sempre tem que estar lidando, administrando e vigiando. Diligentemente vigiando. Versículo 3. Aqui, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ele não fala quem é o companheiro de jugo. Pode ser o Lucas, pode ser o Timóteo, mas possivelmente seja o Epafrodito. Meu companheiro de jugo, estava preso junto. Também peço que as auxilies. Provavelmente estava sendo solto, ia voltar, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Campanha de evangelismo, campanha de visitação, campanha disso, estavam nas duas trabalhando. Daqui a pouco elas usaram vestido igual. Que problema que deu. É isso. Também com Clemente. A única referência que nós temos do Clemente é aqui. O fato que é auxiliar no quê? Mostra a palavra. Mostra a solução bíblica para o problema. É isso. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha bons motivos para estar ansioso. Estava preso. A qualquer momento ele poderia ser condenado e decapitado. Imagina só, o apóstolo Paulo lá, correndo o risco de ser decapitado, e chega lá, olha, a Evódia e a Sinti que estão de briga. E o homem ali, quase o pescoço cortado. Não chegou só isso. Chegou também o problema da igreja de Roma para ele. Nós já passamos por isso, capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Também estava tendo problema lá dentro. Problema lá em Filipos, problema lá em Roma, e ele preso, e o pessoal lá querendo que arranque a cabeça dele. Ele tinha todos os motivos para estar ansioso. Mas ele não estava ansioso, meus irmãos. Volta no 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Tantos problemas que nós enfrentamos, tantas coisinhas, e nós ficamos ansiosos, irritados, nervosos, né? A queimação do estômago. Uma vez eu fiquei tão nervoso que começou a dar dor na costa, não aguentava dor na costa, vou no pronto-socorro. Cheguei lá no pronto-socorro, o médico falou, o que está doendo? A costa, está muito ruim aqui no meio da costa. Falou para a enfermeira, traz uma injeção de Plasil para aplicar na veia dele. Falei, doutor, Plasil para dor na costa? É estômago. Ele, sabe? O senhor anda nervoso. Essa é a questão. Eu só ficava nervoso naquela época? Não.
Eu ando bem nervoso. Mas eu preciso seguir o exemplo de Paulo. Eu sei que tem muitos irmãos em luta também. O exemplo de Paulo. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas Paulo é o exemplo. E ele explica o segredo para vencer a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é ser atraído por direções diferentes. Como assim? As esperanças que nós temos puxando para um lado e os medos puxando para o outro lado. Isso é ansiedade. Ansiedade, ela é a grande usurpadora da alegria. Por isso que ele fala, alegrai-vos. Ansiedade tira a alegria. Meu irmão, por que você está triste? Minha irmã, por que você está triste? O que está acontecendo? Ansiedade. Não basta dizer para si mesmo, pare de se preocupar. Não adianta você fazer isso. Preciso parar de me preocupar, preciso parar de me preocupar, preciso... Força de vontade não é capaz de pegar esse ladrão que rouba a alegria. Não é força de vontade que vai resolver. É comunhão com Deus. Mas que tipo de comunhão? Como que isso deve se desenvolver? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, é difícil isso. Porque isso não é carnal. Isso é espiritual. Em tudo, porém, sejam conhecidas entre Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Está aqui a receita. Está aqui a receita. 3 condições de caráter espiritual para vencer a ansiedade. Orar corretamente, suplicar corretamente, viver corretamente. É necessário o quê? Oração, súplica e ações de graças. A oração aqui, ela está no sentido geral das petições que nós fazemos ao Senhor. A conotação aqui é de reverência, devoção e adoração. Sabe, nós estamos numa república que não é república, numa democracia que não é democracia. Tudo que nós temos na mente não existe, é tudo. Mas qual que vai ser o governo no reino milenar? Monarquia. E lá, quem vai reinar? O rei, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele inaugurou seu reino? Já. Ele já implantou seu reino? Já estabeleceu? Ainda não. Mas ele é rei, é rei. Então, por que eu preciso de reverência? Por que eu preciso de devoção e adoração? Porque eu não estou entrando na presença de qualquer um. Então, quando nós vamos orar, tem que ser com reverência. Tem que ser com devoção. Tem que ser com adoração. Mas o que acontece? Em vez de a gente olhar para a grandeza do nosso Deus, o Altíssimo Deus, que é capaz de resolver qualquer coisa, a gente normalmente nos colocamos apressadamente, de qualquer jeito, diante do trono. Quando deveríamos nos aproximar com profunda reverência, devoção
de adoração. Até naquelas orações do dia a dia, até. Estamos falando de uma atitude espiritual. Aqui está o começo da solução para a ansiedade. A maneira como oramos. A atitude que entramos na presença do Senhor. Quando nós estudamos e vemos que o Senhor Jesus, Ele é nosso advogado, é nosso intercessor, é nosso mediador, é nosso sumo sacerdote que nos leva até a presença do trono da glória do Pai. A impressão que dá é que a gente entra de qualquer jeito na presença dele. E não pode ser de qualquer jeito. Não deve ser de qualquer jeito. Eu estou ansioso. Daí você chega a La Xuxa. Olha, o homem aí do alto. Sabe, eu estou aqui passando umas dificuldades. Vê se libera uma ajuda aí, cara. É isso? Tão íntima de Deus, né? Eu já vi ela fazer essas coisas. Só que muitas vezes nós não estamos chegando com a atitude que deveria. Súplica. É o segundo ponto. Súplica. Súplica é a maneira como chegamos. Súplica, nós devemos chegar com uma expressão sincera das necessidades, dos problemas enfrentados. É dividir com o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando mais o fardo. Suplicando. Está pesado, não estou dando conta. Só que diante de Deus não tem lugar para orações indiferentes e insinceras. É necessário suplicar. Nós devemos ser a imagem e semelhança de quem? Do Senhor Jesus. É o nosso maior exemplo. Na noite que foi traído, o que ele tinha feito um pouquinho antes? Subiu ao monte das oliveiras para orar. Chamou os discípulos mais chegados, vem orar comigo. Eles dormiram. E foi tão intensa a angústia, não a ansiedade, que ele suou sangue. Angústia é algo da natureza humana. Ansiedade é algo da natureza pecaminosa do ser humano. Essa é a diferença. Então, Jesus, na sua condição do Verbo encarnado, ficou angustiado e suplicou. E essa súplica não é carnal, é um fervor espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, estava aqui, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Olha, ele é o exemplo. A quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O maior exemplo que temos é o Senhor Jesus. A questão é, estamos seguindo o exemplo? Puxa, eu ando tão ansioso. É batedeira do coração, é coração disparando, bate no ouvido e tal, e dá tontura, e sente ânsia. Paulo está dando a receita. A receita está aqui. Ações e graças. Ações de graça é crer e ser grato. Crer no quê? Mateus 28, 18. Texto super conhecido, parece que não tem a ver com esse assunto.
tem. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, antes deles subir aos céus, as últimas palavras de Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Tem. 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Opa! Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê nisso? Ele tem toda a autoridade e está com cada um de nós até a consumação do século. Note por que a ansiedade é pecado. Porque é falta de confiar em Deus. É falta de buscar socorro devido. É falta de tomar a cruz. Lembra que ele estudou que sofrer faz parte. Aqui. Ações e graças. Davi, Oi. isso aí eu sempre mencionei. Mas depois acho que eu sozinho cheguei ao entendimento. Isso aí é convosco todos os dias até a consumação, até nos passar da vida. Até a consumação. Se você é de Jesus, ele vai estar com você até o final. Mas não vai haver final. Não, o final da consumação do século aqui. Sim. Céus e terras vão ser destruídos, vai ter novos céus e nova terra. Então, aí eu cheguei a conclusão seguinte. Aí, para aqueles que conseguiram, eles são fé a Deus. Isso, veja só. Aqueles que creram, não conseguiram. Isso. Foram salvos, eram transferidos a Deus. Isso. Ele está. Estou convosco todos os dias. Esse é o ponto. Estou convosco todos os dias. E ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Muito bem. Aqui, versículo 8. Filipenses 4. Inclusive, para não se turbe o vosso coração. Isso. Então, sempre questionei. Isso. Também diz que passareis por aflições nesse mundo. Né? Não vai turbar a ansiedade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Nós devemos não só orar corretamente, mas também nós devemos pensar corretamente. Tudo o que é verdadeiro. Deixa eu pôr isso aqui. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Quando você entra na mentira, você está se deixando corromper pela mentira. A sua mente. O que diz Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você vai ter essa transformação da mente? Com a verdade. Quando você dá espaço para a mentira, é maligno. Então, eu tenho que pensar corretamente. Só a verdade. Mentira não tem espaço. Sempre que nós cremos em uma mentira, Satanás assume o controle da nossa vida. Essa é a verdade. Note, tem uma sequência de coisas aqui para não estar ansioso. Então, o que está aqui na sua cabeça? Tem que pensar corretamente. E a primeira questão aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e justo, ou seja, digno de respeito, correto. Não
dedicar atenção a coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os pensamentos. Meus irmãos, quantas coisas que nós não praticamos, mas permitimos que estejam em nossos pensamentos? Esse é o ponto. Se você odiar seu irmão, você já matou ele. Mas eu não matei. Mas já odiou. Está aqui, já é suficiente. Notem, nós temos que ter pensamento correto. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, pureza. Pureza e impureza. O que é impureza? Imoralidade. Pureza, moralidade, certo? Não permitir a imoralidade na vida. A impureza sexual é um grande problema nos nossos tempos. Teve o grande encontro nacional dos homens de Deus, no Brasil inteiro. E foi feito um momento aonde teria que se sentar de 10 em 10 homens, desde que nenhum que tivesse da roda fosse conhecido um do outro, todos conhecidos. E foi falado sobre pureza, imoralidade. A média foi, cada 10 homens, 9 tinham problemas com pensamento imoral, assistir coisa na internet, assistir filme de revistinha. Crentes. Pensamento correto. Tudo que é amável. Ser amável é algo belo, atraente, de boa fama, digno de ser comentado, pensamentos nobres, pensamentos elevados. Esse é o alvo, isso que temos que ser. Perceba, aqui está a receita. Pensamentos corretos. Tudo que tem virtude e louvor. Isso deve servir de motivação. Isso deve ser digno de ser recomendado. Ou seja, não podemos desperdiçar, aliás, energia mental com pensamentos que rebaixam a nossa comunhão com Deus. Rebaixam a nossa posição em Cristo. Estão percebendo que nós precisamos? Nós fomos escolhidos, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que é ser santo e irrepreensível? É viver isso. Só que isso vai além do que você faz. Vai para aquilo que você pensa, que está dentro da sua cabeça. Também devemos viver corretamente. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Note que tem uma série de verbos aqui. Aprendeu, recebeu. Ouviu, praticou. Não, ouviu e viu. Isso praticar. Não é possível nós separarmos atos exteriores de atitudes exteriores.
Isso vai provocar o quê? Se nós não resistirmos? Uma mente cauterizada. A palavra de Deus diz. E o que é uma mente cauterizada? Insensível. Vocês já viram aqueles filmes de guerra, né? O Rambo. O Rambo tomou um tiro, daí ele pegou a pólvora, enfiou e pôs fogo. Cauterizou. Só que nós podemos fazer isso com a nossa mente, com relação às coisas santas. E permitir que as coisas que não têm o pensamento correto cauterize a nossa mente, tornando ela insensível. A vida correta é uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus. É necessário a vida correta. A paz de Deus é o termômetro, é o parâmetro que nos ajuda a estar dentro da vontade de Deus. E esse termômetro está na minha consciência e na sua. E você tem condições de avaliar como que você está diante dessas situações todas aqui. A paz de Deus é o árbitro que dá aquele sinal amarelo. Atenção! Atenção! Interessante que Tiago, no capítulo 4, ele fala o caminho inverso do que nós estamos vendo aqui, do caminho correto. Tiago 4:3. 4, isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Olha só, é o contrário do que acabamos de ver. A pessoa ora, mas a vida dela está exatamente o contrário do que nós acabamos de estudar. Versículo 8. Aqui. 4. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre? Duas dicas. Parece crente por fora, mas não é crente por dentro. Ânimo dobre. É exatamente o caminho contrário da instrução que estamos recebendo em Filipenses. Versículo 4. 4 de Tiago. Infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não tem como gostar muito desse mundo, não tem como aceitar as coisas do mundo. Você estar de mão dada com o mundo é infidelidade a Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Caminho contrário. Então, hoje nós vimos qual que é o caminho correto. Qual que é o caminho incorreto? Está aí. E aí nós vamos começar a resolver aquilo que está tirando a nossa paz, está dando ansiedade, está deixando a nossa cabeça maluca, porque Deus precisa agir aqui dentro também. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Que o Senhor nos ajude. Amém? Muito bem. Donizete, pode fazer a oração? Vamos ficar em pé, irmãos? Para os meus alunos, vocês observaram que metade do sermão estava aqui no livro, tá? Então, eu sempre falo para vocês, estude, leia, que a coisa resolve mesmo, tá? Glorioso Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo estudo dessa noite, pela exposição da Tua Palavra, que nós possamos, ó Pai, compreender e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Nós louvamos o Senhor pela
vida de cada um que aqui veio, Deus, para poder louvar e agradecer o nome do Senhor. Louvamos o Senhor, Deus, pela saúde que o Senhor nos dá, Deus, pelo alimento, pelo dia que trabalhamos, Deus. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, nossos pecados, ó Deus, que nós possamos sempre lembrar que o Senhor é o nosso Deus e que nós não temos um Deus além de Ti. O Senhor é um Deus que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado a passar por esse mundo tão tenebroso. Mas nós sabemos que no final nós estaremos com o Senhor aí nos céus e queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelo nosso viver diário. Cuide de nós. Nós também oramos a Deus pelos nossos irmãos que não puderam vir, por aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão com enfermidade, que o Senhor esteja visitando cada um segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Cuide de nós precisamos de Ti, Pai, porque sem Ti nada somos, e tudo que somos vem do Senhor. Cuide de nós mais uma vez, nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por esse momento rico que passamos aqui na Tua casa, aprendendo mais do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado, não somente aqui, quando nós vemos aqui na igreja, Deus, mas que em toda a nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós possamos declarar que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que cuida do seu povo, e por isso nós estamos alegres por poder pertencer ao teu reino. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Algum pecado? Sexta-feira.